Êxodo capítulo 29. Nesse texto ou nessa leitura nós vamos falar acerca da cerimônia de consagração, do sacrifício versus sangue, da unção nas vestes. Nós vamos falar acerca do pão e da oferta contínua. Amém? Bora lá? Isso é o que ele há de fazer para o santificar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untado com azeite, com flor de farinha de trigo os fará, e os porás num cesto e os trará no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, e do manto, do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral. E o cingirás com cinto de obra de artifício do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e aos seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolará o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e os ombros direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do azeite dos pães asmos que estiverem diante do Senhor, e tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás nas suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isso será a sua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro da consagração, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos a sua oferta alçada será para o Senhor, e as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e consagrados neles. 7 dias os vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa das carnes, das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isso, pois, é o que oferecerei sobre o altar,
2 cordeiros de um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo, ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Bom, esse aqui é o capítulo 29, e o início dele fala assim, da cerimônia de consagração. Nessa cerimônia, propriamente dizendo, o sacerdote, que é o Arão, e os seus filhos aqui no texto, eles deveriam ser banhados ou se lavar. Também deveriam ser ungidos e haveria de ser feito um sacrifício. Logo, isso nos ensina que não se chegaria ou não se chegavam na presença de Deus de qualquer jeito, antes havia de ter um preparo. Outra coisa é falar a respeito do sacrifício e eu coloquei versus sangue. Por quê? Você vai entender. 3 tipos de animais eram sacrificados, sendo um novilho e 2 carneiros. Também fala a respeito do sangue, ou a parte deles. E o texto fala que o sangue desses animais, parte deles, eram colocados na orelha, no dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito de Arão e de seus filhos. Logo, eu aprendo que tanto o ouvir, o agir e o andar devem ser consagrados ao Senhor. Isso aqui é um entendimento meu, claro, você pode entender de qualquer outra forma. E talvez nessa parte aqui de dedo, mão, enfim, a sua tradução esteja diferente da minha, não há problema quanto a isso. Amém? O texto também ele vai falar a respeito da unção nas vestes, que aquele que representa Deus ao povo ou na terra deve ter as suas vestes santas e diferentes e, claro, consagradas. Outra coisa que o texto está falando também é a respeito do pão. Esse pão aqui, resumindo, eu coloquei que ele é o alimento espiritual e a comunhão. Por fim, a oferta contínua. O texto indica que os cordeiros eles deveriam ser oferecidos continuamente, sendo um pela manhã e o outro pela tarde. Deus, ele quer que o culto ou no culto haja oferta e fidelidade diária. Deus, ele exige que aquele que o representa seja diferente e a sua entrega seja total, que seja algo contínuo. Amém? Espero que você tenha entendido. Claro, eu estou fazendo só resumos. Você vai ver que nesses meus resumos vai ter coisas que parece que está faltando, não faz muito sentido, mas qual é a ideia aqui? Eu dar para você um resumo, como se só o esqueleto da mensagem você coloca a vida, você faz a mensagem, ou melhor, você cria a mensagem, você dá estrutura para a mensagem. Amém? Bom, eu te vejo no próximo capítulo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.